Estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no último áudio, no capítulo 4, no verso 2, e vamos continuar nesse versículo. E eu não acredito, não vou me iludir que nós vamos conseguir sair desse versículo, nesse áudio, porque Paulo ele está chamando a igreja em Éfeso a uma prática, a viver a vida cristã de uma maneira equivalente ao evangelho que eles professam. Então, a tua vida ser condizente com o que tu crê. Se tu crê, tu vive. E isso vai começar a apresentar as dificuldades. As nossas dificuldades vão começar a aparecer, porque essa prática é uma prática, não é natural para nós. Não é natural, não é do nosso comportamento. E aí eu falava no último áudio sobre andar com humildade. A posição, eu tenho dito nos áudios, a posição que o homem caído, degenerado, ele procura é a posição de orgulho, não é de humildade. Quando Paulo escreveu os Filipenses, ele diz no capítulo 2, no verso 3, ele diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Então, se tu for fazer alguma coisa, Paulo já deu a recomendação, não faz por contenda, não é para gerar briga, para gerar divisão, para gerar problema. Não vai fazer nada para te aparecer, para buscar a tua glória. Mas se tu for fazer alguma coisa, faz por humildade. Faz por ser humilde, não querendo aparecer, não querendo se engrandecer. E aí faz uma colocação desse procedimento humilde. Eles cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então ele quer que cada um na igreja considere o outro. Aquele que tu está tratando, que tu considere ele como superior a ti. Na versão espanhol diz que tu te considere inferior aos outros. E isso é anormal para nós. Não é normal nem é natural tu te achar inferior. E Paulo quer que tu te considere inferior ao teu irmão. Tu considera ele superior a ti. Em espanhol é a mesma coisa. Ele superior, tu inferior. Mas a palavra inferior muitas vezes ela não cai bem, ela não é politicamente correta na nossa cultura, como não era aceita na cultura grega. No mundo helenizado isso era repugnante, não era correto que alguém se achasse menos. Na nossa cultura hoje, mesmo dentro da igreja, tu te sentir ou te considerar inferior não é uma coisa que se considere. Tu está com problema. Então, quando Paulo, e eu volto a dizer, Paulo se diz aqui em Efésios que ele é menos, na nossa cultura vai ser tratar esse problema, ele está com um problema de autoestima, ele está com um problema e as pessoas dentro da igreja vão tentar levantar ele, vão tentar tratar esse problema. E se tu decide inferior também, as pessoas já vão dizer na hora, não, tu não é menos que ninguém, ninguém é mais do que tu. Então nós não conseguimos conviver com esse cristianismo bíblico na nossa cultura. E isso é considerado uma enfermidade, um mal. Te considera menos inferior, tu está com problema.
E as pessoas vão procurar te levantar. E é isso que o ego caído quer. Ele quer se levantar, se erguer. E você vai tratar sempre essa condição como uma coisa ruim, como algo mal. E nós eu tenho procurado falar no áudio que isso é uma coisa que a gente deve se alegrar em Deus e conviver tranquilamente com isso, olhando para Jesus. Porque não é o que tu pode fazer, não é o que eu posso fazer. Nós estamos contando com as reservas de Cristo, que são intermináveis. Nós estamos contando com a riqueza de Cristo, que é infinita. Então tu não está olhando para ti mesmo. Quando eu vi o áudio, eu falava sobre nós não olhar para trás, esquecer as coisas que para trás ficam e prosseguir essa carreira, esquecendo as coisas tanto do passado, tanto boas como as coisas ruins, e seguir em frente, como o apóstolo Paulo fala. E eu, escutando o áudio, se olhar para frente, se nós olhar para trás, nós vamos cair. Mas o que a Bíblia nos recomenda, e o que a palavra de Deus nos recomenda em Hebreus 12, é olhando para Jesus. O autor aos Hebreus diz, portanto, vós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Então essa carreira que nos está proposta, Paulo disse, olha, eu não julgo ter alcançado nada, eu não olho para trás, eu me esqueço das coisas que ficam para trás. E eu prossigo para o alvo. Então, quando o autor aos Hebreus ele diz dessa carreira que nós estamos proposta para nós, de ser igual a Cristo, nós vamos correr. Ele fala com paciência, mas ele diz, não é olhar para trás, não é olhar para a nossa glória, para os nossos fracassos, para os nossos pecados, mas olhando para Jesus. Então, nós estamos contando com as riquezas intermináveis de Cristo, com a capacidade de Cristo. Então, dá para se conviver tranquilamente. E não é tu, é Cristo. Então, tu é pequeno, tu é menos, mas não é tu. É olhando para Jesus, é contando com Cristo para tudo, vivendo a vida cristã em Cristo, buscando a santidade em Cristo. Agora, nós temos que ser honestos e coerentes. Nós não conseguimos, não é natural para nós. O cristianismo não é normal, é sobrenatural. E só em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, que nós vamos conseguir viver. Então o primeiro ponto é a humildade. E isso não é natural nosso. Isso não é uma virtude que naturalmente vai haver na nossa vida. E que nós vamos ter que deixar que Cristo apareça em nós. Considerar inferior aos outros não é natural. E quando isso acontece, muitas vezes vai mostrar na nossa cultura uma enfermidade. E isso não é cultuado. Se considera inferior, até se diz, não, uma pessoa humilde até se admira. Uma pessoa que seja humilde, ela pode ser exaltada na nossa cultura. Pode. Não, pessoa humilde, olha, ele é muito humilde. Pessoas, embora que nós sejamos orgulhosos, nós não gostamos dos orgulhosos. Ninguém que atura aos orgulhosos e soberbos, embora que todos nós estejamos propensos a sermos isso. Mas a nossa cultura, ela gosta da humildade. Nós, até na igreja, a gente somos pessoas humildes,
mas o se considerar inferior e menos já não é tão exaltado, já não é tão aceito e tão bem visto. Então começou com humildade, e Paulo diz, ó, com humildade, para andar essa vida cristã tem que ser com humildade. A maneira correta é com humildade, e ele fala mansidão também. E eu havia falado que em Mateus 11, 28, Jesus disse, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. E agora nós vamos para esse aprender de Cristo. Falamos sobre humildade e podíamos seguir. E eu passei muito rápido por humildade. Tem muita coisa na Bíblia que nós podemos pegar, mas não, se nós nos ater à humildade, nós vamos fazer muitos áudios. Então, humildade, vamos dar uma parada e vamos seguir para mansidão. E mansidão do grego a palavra é prautes. É ser gentil, suave, amigável. E Jesus diz, eu sou manso. Quando no Salmo 23 você fala do pastor, diz que ele, no versículo 2, que ele guia mansamente as águas tranquilas. Guia mansamente as águas tranquilas, as ovelhas. Ele não guia com rispidez, não é abaixo do mau tempo, não é aos gritos, mas ele guia as ovelhas com mansidão, ele é manso. E essa característica, esse prautes do grego, se trata como se tu pegar um animal, um cavalo. O cavalo é um animal que tem muita força, mas quando ele é um animal que ele é domado, ele se torna um animal manso, não é que ele perdeu a força, não, ele continua com força, mas ele é manso. Então ele tem o controle, ele não vai ter atitudes brutas, e nós temos cuidado nas relações que nós temos hoje, porque muitas vezes nós tratamos pessoas que têm uns momentos de ira, de descontrole emocional, e não são pessoas que apresentam característica de manso, e a gente tem que ter cuidado. Muitas vezes eu, quando trabalhava, tinha gente que a gente tem que ter jeito para chegar. Vai chegando de mansinho, com calma. Por quê? Porque pode levar uma paulada, pode levar qualquer... Chegou errado e a pessoa já demonstra a sua ira, a sua raiva, ou sai com uma maneira estúpida, uma maneira agressiva no tratamento. Mas quando a gente está falando de alguém manso, não é alguém que não tem força. Quando Jesus diz que é manso, não é que Jesus seja um fraco. Ser manso é fraco? Não, ao contrário, é o Deus Todo-Poderoso que nos guia mansamente. Ele não é que ele não é consciente da sua força, mas ele mesmo sendo forte, ele é gentil. Eu fiz alguns áudios sobre Jesus e falava sobre esse comportamento de Cristo. Ele sempre tratou os discípulos com mansidão, com calma. Isso mesmo no momento que eles apresentavam as suas debilidades, as suas fraquezas, a sua falta de fé, ele sempre tratou com amor e demonstrando mansidão, compreendendo as pessoas. A Bíblia fala também que de Moisés, que era um homem manso, e chega a dizer que o Moisés era o homem mais manso que havia naquela época, que não tinha outra pessoa tão mansa como Moisés, uma característica de Moisés. Mas em nenhum momento Moisés ele era um fraco ou um homem débil. Ele era um homem forte. Ele tomou atitudes drásticas e teve momentos de muita ira, de coisas que quando ele via com o povo que ele se irou,
e que ele mandou matar todo mundo, mas ele era um homem manso. Tu pega Números 12, no verso 3, e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Em nenhum momento ele foi um fraco. Então é interessante esse mansidão, quando tu pode chegar numa pessoa de qualquer jeito e a pessoa não vai te sair te tratando com brutalidade. É uma pessoa mansa. Às vezes é difícil e nós sermos igual a Cristo, mas é interessante essa característica de mansidão. Eu me lembro um dos meus filhos tinha um cachorro, eu acho que a raça, eu não conheço tanto de cachorro, mas era American Bull, coisa assim. Era um estilo de Pitbull, mas ele é mais forte. American Bull, coisa assim. Não vou saber direitinho, mas era um cachorro forte. Os dentes do cachorro dava medo quando ele abria a boca. Mas um cachorro manso. Incrível. Mas um cachorro assombroso de forte, e a boca dele mas manso, de tu tocar nele e se jogar no chão e ficar quietinho. O meu filho falava com ele, ele você ia para o cantinho dele quieto, ficava que nem uma criança, esperando que chamassem ele para brincar. E quando eu chegava, eu e minha esposa chegava na casa do meu filho, e ele vinha para ficar perto, querer se roçar, e se tocasse nele, ele se jogava no chão. E já esperava carinho, mas um cachorro muito manso. E um cachorro super forte, capaz de matar outro cachorro. Ele já pegou outro cachorro que meu filho teve que, ele não tinha como ele soltar, mas manso. E nós tivemos um cachorrinho pequeno, muito pequeno, um Shih Tzu, e ele era pequenininho, mas era metido. Ele só respeitava minha esposa quando eu pegava ele para fazer alguma coisa. Ele daqui um pouco de mim uns dias, e ele era meu amigo. E ele gostava de mim, ele andava sempre na minha volta, porque eu que dava comida para ele. Estava na cozinha, eu fazia alguma coisa, dava comida. Mas ele só respeitava minha esposa quando eu fazia alguma coisa para ele, fazer alguma coisa para ele, ou dar um banho, ou qualquer coisa. Ele ficava numa ilha, daqui a pouco ele me mordia. E nós tínhamos outro cachorro maior, que era um chau-chau preto, e ele se botava no chau-chau. Ele pequenininho, se botava no chau-chau, era bem maior que ele. Ele se botava e corria o chau-chau, e era pequenininho. Se o chau-chau quisesse, matava ele na hora, mas ele era metido e nos mordia. Só não mordia minha esposa. Então a gente pode tirar um pouco dessa mansidão. Tem pessoas que a gente tem que chegar com muito jeito, com muita calma, porque a pessoa é agressiva, é violenta, e tem certos tipos de pessoas que têm a aparência de ser mansos, mas não são mansos. Daqui um pouco eles mostram as garras, mostram a ira, a raiva, a violência. Então, essa é uma característica que a Bíblia nos chama a ter mansidão, a ser como Cristo, e Paulo diz, olhando com mansidão. E é difícil. E humildade mistura com mansidão, e a gente ter essa mansidão de Cristo vai ter que ser pelo poder do Espírito. Então, essas coisas que eu digo, que a vida cristã é sobrenatural, não é natural. E muitas vezes nós damos a desculpa que nós agimos com violência e com agressividade,
Mas não é porque nós somos agressivos ou violentos, é porque os outros nos provocam. Não, eu fiz isso porque fulano me provocou, e eu sempre tenho dito que eu aprendi, posso estar até equivocado, mas o que eu aprendi estudando é que geralmente uma pessoa violenta ou abusivo num relacionamento, seja conjugal, num relacionamento qualquer, ele, quando ele é violento, ele consegue colocar com que a vítima, aquele que ele abusa, que ele agride, possa se sentir culpado. O violento consegue incutir na mente do outro que o outro que é culpado pela sua violência, que não, que ele é uma pessoa da maior calma e tranquilidade, mas é aquela pessoa que consegue tirar ele do sério, que ele não é assim. E a outra pessoa que é vítima da violência começa a se sentir culpado e se submete aos abusos, se submete à violência do outro e ainda se sente culpado. Agora, é do cristianismo, que a gente já tratou com, no meio da igreja, tu vai tratar sempre com pessoas que são violentas, pessoas que são agressivas, pessoas que são explosivas, pessoas que têm uma ira muito forte. E a Bíblia vai tratar com isso, porque não é que seja proibido se irar, mas o que a Bíblia nos ensina é que a gente pode até se irar, mas não vir a pecar, e nós vamos tratar ainda sobre essa parte no livro de Efésios, no próprio capítulo 4, no verso 26, que Paulo diz, olha, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, pode haver até o momento de se irar por uma determinada situação. Nós vemos a ira de Moisés não é por ele, é pelas coisas de Deus. Então é um zelo de ira por Deus. Nós vimos nosso Senhor Jesus Cristo, ele se irando pelas coisas do Pai, não é pelo que fizeram com ele. Então é uma ira justificada quando a gente se ira por causa de Cristo, por causa do Evangelho, por causa das coisas de Deus. Não é a ira que é para se defender a si mesmo. Então essa ira é injustificada. Mas nós vamos ver a ira de Moisés quando ele vê a santidade de Deus sendo afrontada. Então é uma ira santa. Nós vemos a ira de Jesus quando ele vê as coisas que estão sendo feitas na casa do Pai. Quando ele vê o que está sendo feito com a palavra de Deus. Então não é uma ira para se defender a si mesmo. E aí a gente tem que ter cuidado porque Paulo diz, e nós vamos pegar em Efésios, irai-vos e não pequeis. Quer dizer, a gente tem que ter cuidado. Porque no momento de ira é um momento que nós estamos propensos a pecar. Muitas vezes é cristão que quando se ira diz nome, fala palavrão, agride alguém, fala coisas agressivas, violentas, e é um momento que nós estamos propensos a pecar com facilidade, porque quando alguém se ira, a tendência é perder o controle emocional, dá uma explosão, e quando a gente se perde o controle, a gente pode fazer e falar qualquer coisa. Então, é necessário que a gente aprenda em Cristo a ser manso e que Deus trabalhe a mansidão na nossa vida. Para que nós sejamos mansos e não tenhamos rompante de ira por nós mesmos. Não sei se tu está entendendo. Não porque nós estamos sendo atacados ou pelos nossos próprios interesses, mas quando a gente se ira pelas coisas de Deus, aí é uma ira justificável, porque nós estamos nos irando contra as coisas erradas referentes ao nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus que se ira.
Se nós disser que a ira é pecado, Deus então seria um pecador, mas Deus é um Deus que se ira. No áudio que eu falava sobre o livro de Apocalipse, eu peguei uma passagem, se não me falha a memória, de Naum, capítulo 1, verso 2, diz: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Então Deus é um Deus que se ira, que guarda a ira, mas é uma ira justificada. E eu pegava vou ver se eu consigo aqui, eu pegava a tradução em espanhol, porque é muito mais forte. Se tu escutar em espanhol é diferente, diz assim, ó, na 1:2 em espanhol diz: Deus zeloso e vingador é Jeová. Vingador é Jeová e Senhor de ira. Jeová que se vinga dos seus adversários e que guarda a ira para os seus inimigos. Então é o Senhor da ira. Deus é um Deus que se ira. Então nós não podemos chegar e dizer: não, a ira é pecado, não. O problema é o que se faz quando se está irado. E aí é que acontecem coisas injustificáveis. E que nós temos que colocar as coisas na presença do nosso Deus e buscar ser manso, buscar a mansidão, buscar Deus tratar na nossa vida. Agora, quando a ira vem por zelo da casa de Deus, pelas coisas de Deus, é justificado. Agora, a ira que se defende a si mesmo não tem justificativa. A ira que eu me iro porque falaram mal de mim, a ira que eu me dá porque eu me senti o meu direito lesado. Nós temos uma geração que demanda seus direitos. Cada um tem seu direito, tem direito. Mesmo que esteja errado, busca os seus direitos, mesmo estando errado. Nós estamos demandando direitos, sempre demandando direitos e exigindo os nossos direitos. Pouco se vê de cumprir os nossos deveres. Hoje no cristianismo tem muita igreja que é só direito. Não, tu tem que exigir de Deus. Exige de Deus, cobra de Deus, determina que Deus vai fazer porque Deus tem que fazer e exige de Deus teu direito. Então nós somos uma geração que está demandando seus direitos. E uma geração que esquece dos seus deveres. E nós aqui estamos vendo com o apóstolo Paulo essa mansidão de Cristo. E aprender com Cristo. Ele diz: olha, sou humilde de coração e eu sou manso. E aprendo comigo. Nós temos... Não existe, eu não me lembro agora no Velho Testamento, de outro homem que se fala que seja manso, fora Moisés. Não me lembro agora se existe, depois eu posso até pesquisar, mas eu me lembro só de Moisés e de Cristo, demonstrando essa mansidão. Nós vamos ver o apóstolo Paulo, ele é um homem, um exemplo para nós do que Cristo fez na vida dele. Mas não se fala que ele fosse um homem manso, e o apóstolo Paulo, pelas coisas de Deus, ele era ousado. Ele batia forte quando ele via as coisas de Cristo. E as coisas erradas, ele nunca passou a mão por cima de ninguém. Eles têm uma parte em Gálatas, se tu pegar o livro de Gálatas, ele chama a atenção de Pedro, na frente de todo mundo, ele repreende a Pedro. Parece que é Gálatas, eu vou já dar uma olhadinha aqui. É isso, Gálatas, no capítulo 2. Ele chama a atenção de Pedro na frente de todo mundo. Então ele, embora que não se diga em nenhum momento que o apóstolo Paulo era um homem manso, mas ele é um homem que
controlado pelo Espírito Santo de Deus. Mas nas cartas ele diz, as cartas eram pesadas, ele não passava a mão por cima de ninguém, mas é um homem que fazia as coisas pelo correto. Agora, quando a gente fala em mansidão, a Bíblia fala de Cristo, e eu me lembro de Moisés só. Eu não me lembro de outro que a Bíblia trata. Pode até ter, porque eu estou falando agora de momento, mas eu não me lembro. Mesmo o apóstolo Paulo escrevendo, não se diz que o apóstolo Paulo era um homem manso, não. Mas ele era um homem controlado pelo Espírito Santo de Deus. Mas tu vendo a personalidade dele, as coisas erradas, ele não passava a mão por cima de ninguém. Se ele não apoiou a Pedro, e tem uma hora que ele aperta os apóstolos que foram antes dele, no que eles estão fazendo e no trabalho. Então, é uma coisa que a gente vê um zelo pelas coisas de Deus no apóstolo Paulo. Mas em muitas vezes tu vê ele demonstrando um caráter, uma personalidade de um homem muito humilde e amoroso. Assim, quando tu vai vendo as cartas, tem horas que ele é forte, tem horas que ele demonstra um homem, ele chora, ele lembra das coisas, e ele é um homem amável. Então eu acredito que, embora a Bíblia não tenha dito que ele fosse um homem manso, mas que pelas coisas de Deus ele nunca se omitiu, nunca foi omisso. E nós vamos parando por aqui agora, nós vamos seguir, porque ainda nesse versículo ainda nós temos longanimidade e se suportar, e quem sabe isso vai dar mais um áudio. Então não estamos esgotando, quem sabe alguma coisa que agora, depois eu escutando o áudio, eu me lembro alguma coisa sobre mansidão e eu venha a trazer no próximo áudio. Mas, se for possível, nós vamos entrar em longanimidade e nos se suportar uns aos outros em amor. Então, essa epístola é rica, é muito rica. Eu espero que os estudos, eu tenho que conversar com meu filho, que os estudos não sejam colocados um atrás do outro de Efésios, mas que seja tratado um, e se passe 2, 3 dias para você dar outro estudo, porque para que tu possa digerir, para que tu possa, se for possível, e tu tiver boa vontade, e for do teu agrado, que tu escute 2 vezes, tu escute 3 vezes, que tu leia a epístola muitas vezes, porque não é fácil de digerir assim as coisas, e a gente vai recebendo outra coisa e vai esquecendo. Então a gente tem que massificar as coisas, escutar várias vezes. Pai, nós te damos graça e pedimos a Ti em Cristo Jesus que essa característica, essas virtudes de Cristo, que não são inerentes à nossa vida, venham se manifestar em nós. Ser humilde, nós não somos. Naturalmente nós não somos. Sermos mansos, naturalmente nós não somos. Muitas vezes nós até ocupamos uma posição de mansidão porque nós não estamos, a nossa posição no momento é interessante que nós sejamos mansos, mas nós não somos. Muitas vezes nós nos deixamos ou enganamos ou agimos com hipocrisia, mostrando mansidão que nós não temos, porque naquele momento nós não temos a condição, e é interessante que nós sejamos quietos naquele momento, mas não é isso que nós somos realmente. Então nós disfarçamos, e isso não é bom. Nós queremos ser mansos sempre. E quando se manifestar em nós ira, seja pelas tuas coisas, não porque nós estamos sendo atingidos, que nós não devemos demonstrar ira em defesa de nós mesmos, mas em defesa da causa de Cristo, como o apóstolo Paulo, como Cristo mesmo e como Moisés nos ensina. Mas principalmente o exemplo de Cristo, que ele diz: aprenda comigo, eu sou manso e humilde de coração. Faz isso na nossa vida, Senhor. Faz isso na nossa vida para a glória do Teu nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.